Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Ronaldo e hoje nós estamos trazendo para vocês aqui mais um tema da Palavra de Deus, mais um estudo que nós estamos aqui trazendo para que você venha conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre os mistérios da cidade de Gadara, tá? Os dois endemoniados de Gadara, que trata aqui nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, tá bom? Capítulo 8 de Mateus, capítulo 8 de Lucas e capítulo 5 de Marcos, tá bom? Nós vamos estar falando sobre esse tema hoje. Eu quero pedir desde já a todos vocês que nos ajudem aí, tá bom? Com um like, com compartilhamento, se inscrevam no nosso canal, nos ajude aí. Estamos deixando bastante conhecimento para vocês aí, tá bom? A palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, tá? Então também nos abençoe aí, tá bom? Com o seu like, o seu joinha, tá bom? Nós estamos contando com vocês aí nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, nos grupos, divulgue aí, para que a palavra de Deus possa chegar ao conhecimento de muitas pessoas, tá bom? Então vamos lá, sem demora, para o nosso estudo, tá? Sobre os endemoniados de Gadara e sobre a cidade de Gadara, tá bom? Esta é uma cidade que foi fundada pelos gigantes, em primeiro lugar, tá bom? Em segundo lugar, a história conta que os dois endemoniados, eles eram sacerdotes da tribo de Levi. Olha como isso é importante, tá? Estamos começando já essa história de uma forma diferente, como o pessoal costuma pregar por aí, tá bom? É assim que nós vamos trazendo aí para vocês o conhecimento, tá? E eles exerciam cargos ministeriais, tá? Em terceiro lugar, eles se desviaram, tá? Se tornaram feiticeiros e magos, tá? Enfim, se aprofundaram na magia negra e chegaram a serem bruxos do mais alto nível, tá? Então, hoje eu vou contar alguns pedaços. É claro que não vai dar para contar tudo, talvez fique um pouco grande aí o vídeo, mas não tem problema. Você fica conosco, isso vai te enriquecer bastante aí, tá bom? Nos conhecimentos aí dos endemoniados de Gadara, sobre a cidade de Gadara e a história que está por detrás da história aí, cuja Bíblia não conta, mas nós estamos aqui para poder ajudar, tá bom? A continuar com os fragmentos da história para a sua vida, tá bom? Então, em terceiro lugar, eu falei aqui, o quarto lugar, nós temos que começar aqui com uma pergunta, né? Qual foi a causa, então, dos dois sacerdotes, ou dos dois endemoniados, se desviaram dos caminhos do Senhor, né? Para nós entendermos um pouquinho sobre este assunto, nós temos que entrar em Mateus capítulo de número 6, versos 3 e 4, tá? Onde Jesus ele diz o seguinte, tá? Quando deres uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que tu fazes com a direita. Mas o que tem a ver isso daqui com os dois ex-sacerdotes que agora se tornaram bruxos e se desviaram do caminho da verdade? Eu vou fazer com que você entenda, tá? Qual foi a causa. Então, essa é uma pergunta que está aqui em quarto lugar. Eu não vou estar falando aqui tudo isso daqui, mas a gente pode estar dando um estudo um pouco mais aprofundado. E nesse tema da cidade de Gadara e dos endemoniados, nós podemos usar, tá? Passado, presente e futuro, tá? Até mesmo antes do planeta Terra. Tem coisa muito boa aqui, tá? Mas infelizmente no vídeo, num vídeo só não vai dar para a gente estar falando tudo, tá bom? Então, qual foi a causa? Tá? Jesus ele utiliza aqui a questão da mão direita e mão esquerda. Tá? E aí surge então a pergunta, o que representa direita e esquerda aqui? Tá? Para que nós possamos entender o que Jesus quer falar aqui, tá? Mateus 6, verso 3 e 4, no versículo 4 ele diz assim, olha, para que a tua esmola ou oferta seja dada ocultamente e o teu Pai que te vê, tá? Ocultamente te recompensará publicamente. Ou seja, o que significa aqui, o que representa aqui direita e esquerda? O que isso tem a ver com desviar dos dois
endemoniados de Gadara. Já dou o nome de um deles aqui para vocês, tá bom? Aguarde aí, vai ficar bom, muito bom esse estudo já já. Tá? Veja que o que representa aqui direita e esquerda. Quem se lembra, por exemplo, de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 7, onde Deus fala para Josué, tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, tá? Para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, tá? E dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, tá? Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ali então Deus vai dizendo para Josué que ele tinha que conduzir, fazer o povo passar pelo Jordão. Veja que Deus disse para Josué não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse mesmo termo é usado aqui, o próprio Criador usando para Josué. Como nós pegamos também Jonas, capítulo 4, verso de número 11, tá? Deus disse para Jonas, eu não vou ter compaixão por essa grande cidade de Nínive, tá? Que com mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tá? Então, mão é aquela que serve para poder conduzir. O que é a direita e a esquerda aqui? Tá? Que Deus falou para Josué não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Isso representava religiões, tá? Que já estavam no meio do povo de Israel. O que aconteceu com esses homens, que eram sacerdotes da tribo de Levi? Começaram a escutar pessoas que não entendiam, não compreendiam da Torá, da palavra de Deus, e ali então acabaram se desviando. Olha no que foi que deu, o que foi que aconteceu com esses homens. Assim, nos dias de hoje tem acontecido com muita gente, muitas pessoas aí, tá? Que têm se desviado da verdade, da palavra de Deus. Por quê? Porque têm escutado uns e outros, pessoas que não são chamadas, pessoas que não são ungidas, não são consagradas, que não tem nada com aquela pessoa, não chamou, foi aquela própria pessoa que se chamou, e aí está aí liderando uma igreja e acaba dando início daqui, tá bom? Então essa foi a causa que eles então se desviaram, tá? Direita e esquerda aqui significa religiões, tá? Já que nós entendemos aqui um pouco, tá, sobre a questão do desviar, nós podemos pegar também Apocalipse 16, 13 e 14, que fala do dragão, a besta e o falso profeta, tá? Que o falso profeta, por isso que eu falo, isso daqui a gente pega em muitos tempos, tá? Até antes do planeta Terra, lá em cima, lá no céu. Enfim, nós sabemos que essa atuação dessa trindade satânica teve o poder de desviar até mesmo anjos, tá? Anjos de Deus, tá? Que moravam, tá? nas mansões celestiais. Então isso aqui é muito profundo, não vou me aprofundar sobre isso daqui. E aí nós podemos pegar também o apóstolo Paulo, que diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, versos 13, 14 e 15, onde ele diz o seguinte, tá? Que os ministros de Satanás se transfiguram em ministro da luz e da verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? E Paulo combatia isso, tá? Também, isso é importante eu falar aqui, ressaltar, que Paulo, em 2ª carta de Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 7, ele diz que ele combatia a direita e a esquerda com as armas da justiça, que era a palavra de Deus. Tá? Com as armas da justiça, com a palavra da verdade e no poder de Deus. Isso você encontra em 2ª carta de Coríntios, capítulo de número 6 e o verso de número 7. Tá? Então, tem muita coisa aqui por trás. Isso, nós estamos dentro do raciocínio dos 2 endemoniados de Gadara e da cidade de Gadara, que nós vamos entrar um pouquinho na história aqui, para que você possa estar conhecendo. Tem muita coisa boa que está vindo por aqui. Eu quero que você fique comigo até o final, para você entender o desfecho. Se você não entendeu ainda, volte um pouquinho o vídeo, assista novamente, que eu tenho certeza que você vai compreender, ele vai entrar profundo e vai poder ensinar isso para muita gente, aí vai estar ajudando bastante gente, tá bom? Vamos continuar aqui então com, já que nós entendemos aqui então o que é
direita e esquerda, nós já entendemos aqui, tá? A forma sutil que o inimigo usou para entrar, para poder desviar, tá? Estes sacerdotes. Então, nós vamos entender agora a função de Cristo na terra. Veja que próprio Jesus disse em Mateus capítulo 15, verso 24, ele disse essas palavras: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está entendendo agora qual é o mistério? Os dois que estavam agora perdidos, mas eles pertenciam à casa de Israel. Tá? Quantas pessoas você sabe que estão perdidas por aí, mas pertencem à casa de Israel, Deus e Pai Todo-Poderoso. Jesus disse essas palavras em Mateus capítulo 15, verso 24. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, entendemos aqui que Jesus foi resgatar, tá, esses endemoniados. Tá? Dois motivos muito fortes levaram Jesus a resgatar estes dois endemoniados. Tá? O primeiro motivo é que eles eram ovelhas que pertenciam à casa de Israel. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, tá, que Jesus foi buscar eles, Jesus foi até aquela cidade de Gadara, a história nos diz aqui, porque Tomé era morador da cidade de Gadara. Tá? E pediu para Jesus, tá? Ele intercedeu, pediu para que Jesus tivesse misericórdia daquela cidade. Tá? E dos seus parentes, das pessoas do seu sangue e também daquela cidade. Jesus estava nesse momento na casa de Pedro, a história diz, tá? E naquele lugar, Gadara, já se havia acendido lá as fogueiras, né? Já estavam acesas para os sacrifícios de porcos. Tá? Então tem muita coisa aqui por trás aqui, tá? E Jesus ele atendeu ali então o pedido, tá, de Tomé ali, tá bom? Nós vamos estar continuando aqui o raciocínio. O nome de um dos dois endemoniados, a história não dá o nome dos dois, tá? Mas o nome de um era Amos, tá? Só você se lembrar do profeta Amós e tira o acento, tá? O nome é Amos, tá? É o nome de um dos dois endemoniados ali. Então vamos continuar aqui agora falando um pouco da cidade em si, tá? Ela era uma cidade sacerdotal, tá? Situada no alto de uma colina, e os demônios e o diabo gostavam muito dessa cidade porque eles ficavam no alto da cidade a 600 metros, né? Na altura acima do nível do mar, e assim então Gadara se tornava, portanto, uma torre de vigia do mal. Ficava ali como fosse ali um monte bem alto, e a cidade ali, e o pessoal então, os demônios subiam por ali, dali eles conseguiam olhar todo o território, né? Os demônios ficavam vigiando. Tem muito crente que hoje não vigia, né? Nós sabemos muito disso aí, mas os demônios estão vigiando, que é uma das funções que eles usam para poder estar atacando as pessoas. Isso aqui é um outro tema, um outro assunto também, tá? Nós estamos falando, vamos adentrar sobre isso daqui para que a gente possa prosseguir, bom? Mas veja também que os pastores de porcos, isso aqui é um outro dado que eu vou dar para vocês da história, tá? Com certeza, talvez vocês ainda não ouviram alguém pregar, falar ou ensinar. Isso aqui também está na história, tá? Que os pastores de porcos lá brigaram, tá? Com Jesus e foram reclamar, e queriam que Jesus fosse embora, foram falar com as pessoas maiorais da cidade: a gente não quer esse cara aqui. Mas a história diz que um desses pastores de porcos era o tio de Lázaro, Lázaro de João 11, que foi ressuscitado por Jesus. Ele era um judeu, tá, que se desviou da verdade, da palavra de Deus, da Torá, e ali então estava servindo, tá, para poder trabalhar para esses sacrifícios de porcos que estavam acontecendo ali. Tá? Era um judeu desviado. Infelizmente a história conta isso. Tá?
Ele comercializava ali porcos e era pastor de porcos. Isso aqui é importante, tá? A história conta, tá bom? Quantas pessoas desviadas que tem nos dias de hoje aí, né? Mas nós vamos estar continuando aqui. Os porcos, tá, eram consagrados ao deus Zeus, tá, que era o deus na época, era o deus supremo, tá, da mitologia grega. Segundo a lenda, tá, Zeus, tá, foi amamentado, né, quando criança ainda, tá, por uma porca, né, e costumava ali cavalgar, tá, no seu dorso ali, tá. Por isso a história conta também que Antíoco Epifânio sacrificou um porco no altar dos judeus, tá, dentro do templo, tá. Isso foi algo terrível, a história conta isso, tá bom? Quando ele destruiu ali o templo, tá, e Jesus conta sobre esse episódio em Mateus 24:15, tá bom? Naquele tempo, Zeus era adorado pelos romanos, tá? E a bandeira romana, nacional romana, na época, tinha como um símbolo ali um javali, tá? Ou um porco selvagem na sua bandeira nacional na época, tá? Isso aqui é uma história, tá bom? Então, os demônios eram também muito sábios, tá? Eles atraíam pessoas de todas as nacionalidades, a história diz, tá? E faziam shows de magias, tá? E os dois endemoniados, tá, eram servos de pessoas riquíssimas, tá, que ganhavam uma fortuna com os seus shows, tá, e com as revelações que eles traziam profundas, tá. E os endemoniados também, através deles, o diabo recebia também uma parcela das oferendas, tá, uma oferta muito grande. E a fumaça daqueles sacrifícios, tá, eles subiam até as nuvens, onde moram os demônios, tá, e então os demônios percorriam toda a terra avisando as pessoas, tá, na época, tá, de todos os lugares, para que viessem para aquele lugar receberem a consagração, tá, desses demônios receberem ali, vamos dizer assim, a unção do mal, a unção negra lá, né? Para poder estarem, enfim, sendo conduzidos por essas entidades aí. Isso está lá em Jó 1,7, também está também em Efésios 6,12, tá? Onde fala da morada dos demônios e fala também que o diabo percorria toda a terra, tá bom? Então Gadara, isso aqui que eu vou falar para vocês também agora, é muito importante. Gadara era uma mini Sodoma espiritual, tá? Onde havia lá orgia sexual livre, havia homossexualismo, tá? Lesbianismo, enfim, havia de tudo que você possa imaginar, tá? Era uma mini Sodoma, tá? E os demônios e entidades espirituais eram liberadas, tá, para todas as pessoas, tá, que iam até aquela cidade, tá, ali em Gadara. Jesus, ele viu de longe essas fogueiras, tá, de sacrifício aos porcos sendo acesas ali, por isso ele foi até lá. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8 diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Jesus, ele fez uma viagem longa ali. Ele foi até lá. A história diz que ele dormiu no barco. Isso está na Bíblia Sagrada. Lá em Marcos 4, 37 e 38. E os demônios de lá daquela torre, daquele penhasco bem alto, viram Jesus dormindo e dominaram a natureza ali, mandaram uma tempestade e ondas, vento forte para poder o barco virar, né, e Jesus acabar ali morrendo com os discípulos. Os discípulos acordam Jesus, olha mestre, nós estamos padecendo. Jesus dá ordem ao mar e ao vento, acalma-te, aquieta-te, tudo segue. Mas os demônios viram isso de longe. O que aconteceu nesse momento? Os demônios viram que não tinha jeito. A história diz que um deles vai até um cemitério, pratica um canibalismo, recebe muitos demônios, tá?
precisaria de tempo aqui agora para poder falar sobre a questão do canibalismo, e recebeu muitos demônios e foi atacar Jesus por detrás, pelas costas. O outro demônio veio pela frente para poder atacar Jesus. Começaram a fazer gritaria ali para intimidar Jesus, mas Jesus não se intimidou com nada disso, né? E Jesus começou então a expulsar, olha, quem é você? Ele disse, olha, somos legião, porque somos muito, né? E ali então eles pediram para Jesus, né, para poder entrar numa manada de porcos. Olha o que a história conta. Eu tenho tanta coisa, eu tenho aqui, somente da escatologia aqui, tá? Isso é Lucas 8:31, eu tenho aqui uns 10 textos para poder ler e trazer algo oculto que está dentro desse versículo, tá? Essa conversa que teve Jesus com os demônios, com a legião, tá? E a primeira vez que na minha vida que eu li isso daqui, eu falei, nossa, mas que negócio estranho, que conversa é essa? Jesus permitiu, o diabo pediu? Parece até que estão assim junto, mas não. Existe algo oculto que, se Deus não revelar, a gente fica até confuso, tá? Por isso que tem que ter mestres na igreja, tem que estudar teologia para a gente entender, tá? O que está aqui por detrás, tá? Uma forma linguística aqui, língua dos anjos, que Jesus conversou com eles ali, tá? E há uma revelação muito grande. Não vou estar falando aqui para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Mas eu tenho aqui 10 textos aqui e tem muita coisa para poder estar falando aqui, tá? Eu já li, tá? Este lado, li este lado, tem este lado, tem uma página que eu pulei que é muito grande, tá? Mas nós podemos estar fazendo aí, quem sabe, não sei, não vou prometer um outro vídeo para estar falando sobre isso daqui. Mas Jesus, ele manda os demônios irem para o porco. Os demônios pedem e Jesus permite. E eles então entram ali, nesses porcos, e vão em direção ao mar. Tá? E ali os porcos entram ali e acabam então morrendo. Agora, por que isso? Tudo que você tem que questionar a Bíblia, por que os demônios fizeram isso? Ora, eles poderiam ficar na vida de outra pessoa, mas entraram nos porcos. Primeiro, porque os porcos eram adorados pelos romanos. Segundo, por que foram para o mar? Porque a história mais antiga diz que no mar existe um portal para outros mundos. Nós encontramos isso também no livro de Jó, tá? Jó, capítulo de número 38, tá? Nós vamos ver ali que o próprio Deus ele coloca portais ali, tá? Nós vamos encontrar em alguns textos da Bíblia Sagrada sobre a questão dos portais. Se lembre que, por exemplo, quando o Moisés ele levanta a vara, ora a Deus e traz as 10 pragas, uma delas são os gafanhotos. E os gafanhotos fizeram arruaça lá no Egito como cobrança de Deus. E o que aconteceu? Moisés então ora a Deus no capítulo de número 10, 18 e 19, e o próprio Deus aparece, abre um portal e os demônios somem lá no Rio Vermelho, no Mar Vermelho, tá? Porque existe um portal. Então tem muita coisa para poder a gente estar falando aqui, tá? Nós vemos portais, por exemplo, para poder ir para outro mundo. João, Evangelho de João, Apocalipse, perdão, tá? Capítulo 4, verso 1, João vê uma porta aberta no céu. Nós vemos também em Gênesis 28, 17, Jacó vê uma porta aberta nos céus. Tá? Então, existem muitos portais. Tá? Salmo 24, 7, 8, 9 e 10 fala portais celestiais. Enfim, tá? Por isso é que os demônios entraram nos porcos e foram para o mar, porque lá existe um portal que eles podem estar atravessando para o outro mundo, tá? Que é o mundo espiritual, e sair então dessa dimensão de vida, porque Jesus deu ordem e permitiu que através dos porcos eles pudessem estar indo para estes portais, tá? Então tem muita coisa por detrás. Logo esses dois moços ficaram libertos, tá? Assentados em perfeito estado, tá? E eu tenho certeza de uma coisa,
Deus, Ele quer libertar muitas pessoas. Tá? Deus, Ele quer libertar muitas pessoas e quer usar a minha vida e a sua vida. Tem muita coisa para poder estar falando sobre este estudo. Tá? Guarde esse estudo, tá, com muito carinho, escreva, volte esse vídeo novamente, assista novamente esse detalhe, leia textos que eu estou te dando aqui da Palavra de Deus, ajude muitas pessoas, pregue essa verdade, porque muitos estão perdidos, que eles pertencem à casa de Israel, pertencem à igreja, pertencem a Jesus de Nazaré. Tem muita coisa aqui que eu não estou falando, para o vídeo não ficar muito grande. Eu tenho certeza que eu tenho abençoado a sua vida, tá bom? Procure aprender da Palavra de Deus, procure buscar o Senhor Jesus, procure o reino de Deus, porque Deus, Ele tem muita bênção para a sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Deixe seu like, compartilhe, tá? Divulgue aí para as pessoas, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu estou te abençoando com conhecimentos e você vai me abençoar aí com like, compartilhamento, tá bom? Com o aprendizado da Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.